Revelação divina do dia. Milagres celestiais e curas sobrenaturais em 40 dias na pequena cidade de São Jorge. O céu parecia mais iluminado a cada amanhecer. O perfume das flores se misturava ao aroma dos pães assados, e a vida seguia tranquila. Mas o peso da dor se abatia sobre a casa de Maria. Sua filha Ana, uma menininha de apenas 6 anos, sofria com uma doença terminal. Os meses se passaram em desespero silencioso e orações, como correntes que se quebravam no vento. A cada domingo, a congregação se reunia na igreja, mas aquele clima de celebração espiritual estava manchado pela tristeza, e até o pastor Miguel, conhecido por seus testemunhos de cura, sentia a sombra da incerteza pairando sobre os fiéis. Maria, uma mulher de fé sincera, começou a ver seu mundo desmoronar. Com olhos cheios de lágrimas, ela clamou ao céu. A dor da desigualdade entre sua fé e a incredulidade de seu marido, João, um homem prático e racional, dilacerava seu coração. Ele questionava: por que Deus não faz nada? Onde está a ajuda divina que tanto pedimos? Porém, Maria não se deixaria abater. Ela sabia que a fé move montanhas, e decidiu agir. Aos irmãos da nossa comunidade começou um dia: convoco vocês a um desafio, 40 dias de oração fervorosa. Um milagre vai acontecer. Suas palavras ecoaram como um sussurro de esperança no coração de muitos, e a fé começou a renascer. Gente que nunca havia se exposto a orações ardentes agora se via envolvida em uma corrente de amor e devoção. As reuniões em sua casa se tornaram momentos sagrados, e cada dia testemunhos surgiam. Uma avó contou que há anos tinha conseguido a cura de um câncer. O menino, olhar brilhante como estrela, relatou uma visão em que viu anjos descendo do céu. A fé da cidade se aquecia, e os corações se uniam em torno da pequena Ana. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o passar dos dias, a atmosfera na cidade mudou. Quando o dia da procissão em honra a São Jorge se aproximava, a expectativa fervia. As palmas sopram como ventos, e todos se preparavam para um milagre. Maria decidiu que, naquele dia, Ana teria que ir. Na mão dela, o crucifixo brilhava sob o sol do meio-dia, um reflexo de todas as orações. Enquanto a multidão vibrava e o santo passava carregado por mãos firmes, um milagre aconteceu. Ana, que até então estava em sua cadeira de rodas, levantou-se. Os risos de alegria se misturaram ao choro. Ela, com os olhos brilhantes de celestial luz, começou a sussurrar sobre anjos e promessas do céu. Eles me disseram que tudo vai mudar, disse ela, como uma criança que conheceu a eternidade. O silêncio tomou conta da cidade, as pessoas se entreolhavam, algumas chorando, outras em total admiração. Mas a grande pergunta pairava no ar: o que significam essas palavras? A expectativa do que vinha a seguir deixava o coração de todos acelerado. Como João reagiria à visão inexplicável de sua filha? E a fé da cidade poderia resistir a essa nova realidade? O que acontecerá na próxima semana? As respostas estavam prestes a se revelar, em uma nossa verdadeira aventura com os planos divinos. O acontecimento na procissão reverberou como um raio de luz nas almas daquela pequena cidade. O ar estava carregado de expectativa e, enquanto as pessoas se espalhavam pelas ruas, os sussurros flutuavam como folhas ao vento. Ana falou com os anjos: ela vai se curar. As vozes se entrelaçavam, e, por um momento mágico, todos pareciam acreditar em algo maior que eles mesmos. Maria observava a cena com lágrimas de alegria, tão puras que pareciam refletir toda a luz do céu. O sorriso de Ana, iluminado como uma estrela, trazia esperança até para os corações mais céticos. Entretanto, uma sombra ainda pairava sobre a casa. João, com seu jeito pragmático e cético, caminhava lentamente de volta para casa. O olhar dele era um misto de espanto e dúvida, como se estivesse tentando entender o inexplicável. Ao que você está pensando, meu amor? Perguntou Maria, notando a expressão distante de João. É tudo tão estranho, Maria. Como pode isso acontecer? A medicina não explica, ele respondeu, balançando a cabeça, o semblante ainda tentando se ajustar à nova realidade. João, talvez Deus tenha um plano que nós ainda não conseguimos ver. Precisamos ter fé, disse Maria, o coração batendo forte em sua confiança.
Mas a dúvida de João não era apenas sobre a cura de Ana, era uma luta interna entre a lógica e a fé. Ele sabia que a filha havia recebido um socorro do céu, mas ainda lutava com a ideia de entregar-se completamente ao milagre. Nos dias seguintes, a cidade pulsava em novas batidas. As pessoas se reuniam nas casas de oração, e cada oração ecoava com um novo fervor. A história de Ana se espalhou, atraindo gente de lugares distantes, todos em busca de um milagre e dispostos a experimentar a fé renovada. Entre eles, havia um homem idoso que carregava uma doença há anos. Com o coração aberto, ele decidiu juntar-se à corrente de oração. Ele sentia que a cura de Ana era um chamado para sua própria transformação. Enquanto isso, Maria organizava vigília de oração na igreja, onde velas acesas desenhavam sombras ao redor dos rostos iluminados de esperança. Quando todos os presentes levantaram suas vozes, a energia da fé começou a se misturar ao ambiente. O pastor Miguel, imerso em oração, sentiu uma presença poderosa atingir o meio da congregação. Ele abriu os olhos e, com um olhar firme, declarou: "Hoje, Deus está aqui entre nós, fazendo novas alianças com aqueles que creem." Então, um homem no fundo se levantou, seu rosto marcado pela dor e pela luta. Ele olhou em volta, a cidade toda reunida, e sentiu o impulso do Espírito. Com a voz tremida, começou a compartilhar sua história, seus medos e angústias. Porém, naquele momento, sua vulnerabilidade tocou o coração de todos. "Se Ana pode ser curada, eu me permitirei também crer na minha vez." A sala vibrou de manifestação, lágrimas e risos se mesclavam na comunhão da oração. Mas a grande reviravolta estava por vir. Naquela noite, enquanto o luar banhava a cidade com um brilho suave, uma mensagem estranha apareceu em um dos grupos de oração. "Uma nova prova de fé está a caminho. Preparem-se para a verdade que o céu revelará." A curiosidade ardia no coração de Maria e em cada um dos que estavam ali. O que seria essa verdade misteriosa que Deus preparava? E como isso mudaria a história de Ana e de todos os que acreditavam? As respostas, claramente, estavam apenas começando a surgir no horizonte, como a aurora nascendo após uma longa noite escura. Os dias que se seguiram foram imbuídos de uma expectativa palpável, como eletricidade no ar. Cada manhã trazia consigo a promessa de algo extraordinário. Enquanto as horas passavam, Maria, movida pela fé, começava a sentir um chamado dentro de si, como se um novo propósito estivesse se formando em seu coração. A cidade, agora unida por um laço invisível de esperança, erguia sua voz em oração, clamor que se tornava mais forte a cada novo encontro. João, por outro lado, se sentia cada vez mais dividido. Ele observava o fervor dos vizinhos, a alegria nos rostos que antes carregavam a tragédia, e se sentia como um estrangeiro em sua própria casa. A dúvida ainda pairava, mas ele não conseguia ignorar a transformação que estava ao seu redor. O que será que isso significa? Pensava ele, olhando para Ana, que jogava risadas de alegria pelo ar. Ela estava cada dia mais vibrante, como um lírio que desabrochava diante da luz do sol. Numa tarde tranquila, enquanto se sentavam à mesa, Maria tomou coragem. "Amor, vamos nos permitir acreditar que há algo mais. Vamos nos unir a esse movimento, mesmo que a dúvida persista. Há um mistério que precisamos explorar juntos", sugeriu ela, sua determinação dançando em suas palavras. "E se o que estamos vendo não for de Deus? E se for apenas uma ilusão?" "Esse tipo de fé exige um salto que eu não sei se consigo dar", João respondeu, tentando esconder o tremor em sua voz. Mas no fundo, em seu coração, havia uma luta silenciosa. Ele queria crer, mas o peso do racional ainda o cercava. Naquela noite, com o céu iluminado por estrelas, o grupo de orações na igreja se reunia novamente. O clima era intenso, as velas tremulavam entre orações ardentes e cânticos que pareciam atravessar os céus. O pastor Miguel fez uma pausa profunda e disse: "Deus está nos chamando para algo maior. Ele deseja que confiemos, mesmo quando a dúvida é forte." Suas palavras ecoavam na alma dos presentes, gerando uma onda de emoção. Os relatos de curas começaram a surgir. Casos de pessoas que, assim como Ana, sentiam um toque divino em seus corpos cansados e doentes. Em cada testemunho, havia lágrimas de gratidão e renovação, como gotas de orvalho se transformando em flores. Quando foi a vez do homem idoso compartilhar sua história, a sala se silenciou. Ele revelou que, após cada oração, sentia uma melhora em sua condição. "Se Ana pode ser curada, eu também posso. Deixei a dor para trás e abracei a fé. Meu coração está leve." Ouvindo isso, João se sentiu chamado. Seu próprio coração pulsava mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, o mistério daquela mensagem inquietante ainda pairava em sua mente.
Uma nova prova de fé está a caminho, repetiu ele em sua mente. Na manhã seguinte, como se em resposta ao clamor de todos, Ana teve um sonho. Nela, uma luz divina a envolvia e a guiava para um jardim repleto de flores resplandecentes. Uma voz suave sussurrou em seu ouvido: "Preparem-se, pois a verdade está à porta. Caminhe com fé e não trema diante do desconhecido." Ao acordar, Ana tinha uma certeza: algo estava prestes a acontecer. E quando ela contou ao pai, uma sensação estranha de alívio e coragem despertou nele. Ele percebeu que talvez, assim como muitos na cidade, era hora de se libertar do peso da dúvida. A expectativa acelerava os corações, mas o que viriam a descobrir poderia abalar as estruturas da própria fé. Conforme o sol se erguia no horizonte, uma nova mensagem apareceu no grupo de oração: a verdade que transformará vidas chegará amanhã. Estejam prontos para o divino. Maria e João se entreolharam, com o coração mais uma vez em chamas. O que era essa verdade? E como suas vidas mudariam com esse próximo passo de fé? Era um momento crucial, uma encruzilhada espiritual prestes a desvelar sua verdadeira missão. A manhã seguinte chegou com um frescor vibrante, como se a própria natureza estivesse ansiosa pelo que viria. Com a luz do sol filtrando pelas folhagens, Ana despertou cedo. Olhou para o céu e viu nuvens brancas dançando. Uma sensação de alegria a invadia, como se a luz estivesse lhe trazendo promessas de mudanças. O eco do sonho ainda ressoava em sua mente, e ela sabia que algo especial estava prestes a acontecer. Na cozinha, a mesa estava posta, mas Maria e João sentavam-se em silêncio. Os pensamentos pairavam pesados sobre eles, como nuvens que, embora leves, traziam a iminência da chuva. Maria, quebrando o silêncio, disse: "João, o que você está sentindo? Você não pode ficar só pensando na dúvida. Esse é um momento que requer coragem." João olhou nos olhos de Maria e viu a determinação que antes o inspirava. Mergulhou em suas próprias inseguranças e respondeu: "Maria, eu sinto que estou em uma corda bamba. Um lado é a fé, outro lado é a razão. Isso é tão novo para mim." Maria tomou sua mão, trazendo um toque espiritual ao momento. Às vezes, a fé é o que nos impulsiona a dar o primeiro passo. Temos que confiar no que ainda não vemos, assim como Moisés quando atravessou o mar. A fé é a ponte que nos leva a algo maior. Convencido em parte, João a ouviu com o coração acelerado. Ao olharem pela janela, avistaram a comunidade se reunindo na praça em frente à igreja. A energia era palpável, sentindo-se quase como um campo elétrico de oração. Mais tarde, enquanto caminhavam em direção à igreja, um murmúrio começou a tomar conta do ar. As vozes se uniam em um clamor fervoroso, e uma sensação de comunhão aqueceu seus corações. À medida que se aproximavam, eram atraídos para o centro da multidão. Ali estavam rostos iluminados pela esperança, todos vibrando de fé. Pastor Miguel estava no altar, com a Bíblia em mãos, e os olhos brilhando com uma força dentro dele. "Querido povo, estamos prestes a receber uma mensagem que pode mudar nossas vidas. Preparem-se!" exclamou, e todos começaram a clamar em uníssono. O ambiente parecia ser invadido por uma onda de amor e fé. Ana, ao lado de seus pais, sentia seu coração pulsar forte. Cada palavra do pastor parecia rasgar as barreiras que o medo construíra. Então, uma luz começou a descer sobre o altar, e um murmúrio de espanto percorreu a multidão. As pessoas se abraçavam, os olhos arregalados, e os que duvidavam agora se perguntavam se talvez suas convicções estavam prestes a ser desafiadas. João serviu como um reflexo da transformação. O peso da dúvida começou a se dissipar, enquanto ele se deixava envolver pela onda de fé que ondulava ao seu redor. Isso não era uma ilusão, era a verdade do milagre se revelando, uma presença tão palpável que seus joelhos quase falhavam. Com um gesto amplo, o pastor os convidou a se aproximarem. "Se você sente que a sua vida precisa de mudança, venha aqui à frente e entregue suas preocupações ao Senhor." Ouvindo isso, os impulsos do coração de João não o deixaram hesitar. Ele se lançou à frente, seus passos firmes, mas ainda balançados pela dúvida do que viria a seguir. Ana seguiu seu pai, e Maria, sem pensar duas vezes, juntou-se a eles. Eles estavam ali, juntos, esperando pela transformação. A luz que cercava o altar agora parecia brilhar mais intensamente, como se o próprio céu decidisse se abrir em resposta às súplicas de fé. E, no fundo daquela nova esperança, eles sentiam a urgência da verdade que estava prestes a se revelar. O que significava tudo isso? Quais seriam os milagres que viriam? Com o olhar fixo em Miguel, que se preparava para trazer a mensagem, a cada segundo que passava, a expectativa se tornava insuportável. Fariam eles parte do plano divino?
O tempo diria, e no silêncio crescente antes da revelação, a dúvida de João se dissolveu em um clamor silencioso por fé. O que aconteceria a seguir? A luz que cercava o altar parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Os murmúrios da multidão se misturavam em um coro vibrante de expectativa, criando um ambiente quase mágico. Pastor Miguel elevou os olhos, que reluziam sob a luz celestial, e, em um gesto grandioso, começou a proferir palavras carregadas de poder. Hoje, irmãos e irmãs, estamos diante de um mover sobrenatural. O Senhor está aqui, pronto para fazer o impossível. O que você trouxe no coração? Quais são os seus fardos? Entregue-os a Ele. Disse ele, e a congregação respondeu com gritos de alegria e ânimo. João respirou fundo. O peso da dúvida que o acompanhará nos últimos dias começou a se desfazer. Olhou para Ana e Maria, cujos rostos refletiam uma esperança que parecia quase palpável. Ele podia sentir um calor no peito, uma chama acesa dentro de si, e, por um momento, as inseguranças pareciam pequenas diante da grandiosidade do momento. A palavra do pastor ecoou. Deus não é apenas aquele que nos observa, mas é o Deus que age. É o Deus que cura, transforma e renova. Este é o tempo dos milagres. Enquanto ouvia, Ana fechou os olhos e pediu a Deus um sinal. Sua mente estava cheia de perguntas. Como seriam seus dias a partir disso? A resposta não veio em palavras claras, mas em uma sensação serena que começou a envolver sua alma. Sentiu que tudo que estavam vivendo era apenas o começo de algo imenso. Nesse instante, uma jovem à frente começou a testemunhar. Eu estava doente e não conseguia mais andar. Mas hoje, eu sinto a força de Deus em mim. Eu sei que fui curada. Sua voz carregava uma fé contagiante. A multidão irrompeu em gritos de louvor. João observou o fervor com que as pessoas se abraçavam e celebravam a vida. Ele também começou a sentir uma renovação. As dúvidas que antes o paralisavam se transmutaram em uma força impulsionadora. Ele, com a mão apertando a de Maria, levantou os olhos para o céu. Era o momento perfeito para crer. Miguel, avançando mais um passo, continuou. Nem sempre entendemos o que Deus está fazendo, mas precisamos confiar que Ele tem um plano para cada um de nós. Quando entregamos nosso coração, somos surpreendidos com promessas maiores do que imaginamos. A multidão ressoou em um amém coletivo, como um eco sagrado de comunhão. Ana, agora cheia de fervor, também sentiu a urgência de se entregar. Pai, eu quero viver teus milagres em minha vida, sussurrou, e, enquanto fazia isso, uma onda de amor e paz a envolveu, como um abraço divino. Logo após, Pastor Miguel pediu a todos que estivessem com as mãos levantadas. Recebam a unção. Deixem que o Espírito Santo os toque agora. João sentiu como se um vento suave passasse por ele, e sua alma se encheu de uma alegria inexplicável. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, mas eram lágrimas de libertação. Ele estava finalmente ali, em um lugar de fé, entregando suas inseguranças. A luz no altar intensificou-se mais uma vez, e todos os olhos se voltaram para ela. Algo estava prestes a acontecer, um sinal celestial que poderia mudar suas vidas para sempre. A atmosfera estava carregada de expectativa, e a murmuração da multidão começava crescendo novamente, como se uma verdade estava prestes a ser revelada. E ali, com o coração batendo forte, João percebeu que aquele não era apenas um ato de fé, mas uma resposta divina que os levaria a um caminho de milagres. Ele sentiu que devia perguntar: Senhor, o que vem a seguir? O que você deseja de nós neste novo tempo? No momento em que a congregação estava em profunda adoração, a resposta de Deus começava a se desenhar no horizonte da vida deles. O ambiente estava carregado de uma eletricidade sagrada. O murmúrio da multidão evoluía para um clamor coletivo, como se cada pessoa estivesse sintonizada em uma frequência divina. João, com o olhar fixo no altar iluminado, sentiu que a presença de Deus era tão real que parecia palpável, quase uma brisa suave que acariciava seu rosto. Pastor Miguel, ao centro, humilhado e ao mesmo tempo exaltado, levantava a voz, como que ecoando os sentimentos de todos presentes. O Senhor deseja renovar nossas vidas. A cada dia, Ele nos convida a um novo começo. Estão prontos para serem transformados? E a multidão, em uníssono, bradava um sim, que reverberava como um hino de fé. Ana, absorvendo toda aquela energia, sentia seu coração acelerar. Ela pensou em suas lutas, nas dúvidas que sempre a acompanharam. Se Deus está aqui, então tudo é possível, refletiu. Uma convicção disparou dentro dela. Moradores de seu corpo haviam sido curados antes, mas agora, ela queria mais. Ela desejava experimentar essa transformação em todas as áreas da vida. Hoje é o dia em que os fardos serão levados.
Ninguém pode sair do mesmo jeito que entrou. Miguel clamou, com um olhar cheio de determinação. E, de repente, a luz ao redor do altar começou a pulsar com mais intensidade, como se as promessas de Deus estivessem prestes a serem reveladas. Maria, ao lado de João, começou a choramingar de alegria. Olha! Olha a luz! Indicou para o altar, onde a intensidade da iluminação aumentava a cada segundo. João seguiu seu olhar e, ao fitar aquela luz, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma onda de amor e esperança invadiu seu coração. Até que, em frações de segundos, a luz se dividiu em um arco-íris resplandecente. As pessoas ao redor começaram a se mover, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. O sussurro de surpresas começou a tomar conta do ambiente. A jovem que antes tinha testemunhado sua cura começou a dançar, com os braços levantados e o rosto iluminado. É real! Deus está aqui! Ela exclamava, provocando uma onda contagiante de alegria que se espalhou como fogo. Um grupo de pessoas se uniu a ela, formando um círculo de adoração, enquanto outras se levantavam, dançando e glorificando. Recebam a promessa do Senhor. Miguel proferiu com emoção na voz. Ele não deixou suas orações sem resposta. Os céus estão abertos sobre nós hoje. João se sentiu bombardeado por uma certeza. Ele tinha um propósito que ia além de suas limitações. O que vem a seguir, Senhor? Ele repetia em pensamento, cada vez mais ansioso por entender. O brilho daquela luz chegou a seus olhos e seu coração palpitou de emoção pontuana. Sentindo a leveza de um amor celestial, decidiu se afastar um pouco do grupo. Ela queria um momento a sós, um espaço sagrado para refletir. Senhor, tudo parece tão novo e diferente. Eu quero sentir cada parte desta transformação. Com isso em mente, ela colocou as mãos sobre o coração e fechou os olhos, permitindo que a unção a envolvesse como um manto. Ouvindo um murmúrio que parecia fluir do fundo de sua alma, Ana sentiu que uma resposta estava prestes a brotar. A paz que a envolvia não era apenas conforto, mas um chamado profundo, como um vento suave que soprava através de seu ser. O que ela não sabia era que a resposta de Deus não tardaria a chegar. Enquanto isso, a congregação estava em frenesi. Pessoas se movendo, dançando e cantando. O altar brilhava com uma luz tão intensa que parecia mostrar um vislumbre do céu. João não conseguia desviar o olhar. Aquele era um momento histórico, uma confirmação de que algo grandioso estava a caminho. E, na quietude do seu coração, Ana sentiu algo pulsar dentro dela. Uma mensagem, uma direção, algo que prometia transformar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. O que você deseja de mim, Senhor? Ela questionou, sentindo um sopro divino de respostas. Era um mistério envolvente. A resposta ainda não tinha chegado, mas ela podia sentir que o tempo de mudança estava se aproximando. A expectativa era uma brisa fresca em meio ao calor da celebração. O que mais o Senhor guardava para eles? Que transformações e revelações viriam na sequência daquele poderoso encontro? O tempo de espera estava apenas começando. A energia no ar parecia palpável, como se as ondas da presença de Deus ressoassem por toda a congregação. Ana, de olhos fechados, permitiu que o Espírito lhe guiasse, imersa naquela atmosfera inspiradora. Era como se cada batida em seu coração pulasse em harmonia com o clamor coletivo. De repente, uma voz suave ecoou dentro dela, clara como o som de um riacho fresco. A transformação que você busca começa em você. Para alguns, poderia parecer uma simples frase, mas em Ana, aquelas palavras acenderam uma chama. Com um coração vibrante, ela se permitiu acreditar que suas lutas e inseguranças estavam prestes a mudar. No altar, Pastor Miguel continuava a orar, sua voz agora entrelaçada com a música que preenchia o espaço. Senhor, que o teu poder se manifeste neste lugar, que os corações sejam libertos e que as almas sejam curadas. A multidão respondia em uníssono, suas vozes subindo como um incenso diante do Criador. João, hipnotizado pelo brilho daquela luz celestial, começou a sentir algo fluir através dele. Uma força que nunca havia experimentado antes invadia seu ser. Ele olhou em volta e viu que todos estavam conectados, como se uma corrente invisível de amor e fé os unisse. O momento parecia intencional, um convite divino para que cada um se abrisse plenamente ao que estava por vir. Ana decidiu que era hora de agir. Ela se movia lentamente em direção ao altar, o som da dança das pessoas ao seu redor lhe dando coragem. Se Deus está querendo me transformar, então eu preciso ser parte disso, ela pensou, desafiando suas dúvidas. A luz a guiava, e a cada passo, sentia um peso a menos em seu coração. Quando chegou mais perto do altar, ela parou e contemplou o que estava diante dela. O brilho da luz do altar, agora mais intenso,
parecia convidá-la a experimentar algo inacreditável. Sentou-se em um espaço vazio à beira do círculo que se havia formado. Fechou os olhos novamente e respirou fundo. Eu entrego meu ser ao Senhor, pronto para a transformação que vem de ti, murmurou, com a sinceridade de quem está disposto a se abrir para o novo. A presença de Deus parecia envolvê-la em um abraço caloroso. A alegria de todos ao seu redor a inspirou. Ela poderia sentir que estava prestes a ser preenchida por algo grandioso. Não tenho mais medo, repetiu para si mesma, cada vez com mais convicção. Com todos os sentidos despertos, João finalmente se arriscou a se juntar a Ana. Ele a viu lá, com um semblante sereno e determinado. O brilho refletido nos seus olhos o lembrava que estava em busca do mesmo propósito de transformação. Aproximou-se e, em um gesto de apoio, pegou sua mão. Estamos juntos nisso, Ana. Que Deus nos mostre o caminho. Naquele momento, um estrondo de loucura ocorreu por toda a congregação. As pessoas começaram a dançar ainda mais intensamente, seus rostos preenchidos com sorrisos incontroláveis. E, de repente, enquanto o coro de adoração aumentava, João e Ana perceberam que algo mais estava se desenrolando, algo além do que eles poderiam imaginar. A luz do altar então começou a se mover, pulsando em direção a eles. As cores dançavam em um ritmo celestial, e uma voz ecoou: venham a mim todos os que estão cansados, eu renovarei suas forças. Preparem-se, porque o meu milagre está a caminho. As palavras despertaram um clamor na multidão, e a expectativa se palpava no ar. Mas, na mente de Ana, a pergunta surgia como um eco de uma promessa divina: o que significa realmente receber esse milagre? O vento soprava suavemente, trazendo consigo um mistério que precisava ser explorado. Os olhos de Ana se abriram lentamente, como se despertasse de um sonho profundo. O calor da luz ao seu redor parecia mais intenso agora, e a voz que uma vez ecoara dentro dela continuava a ressoar: eu renovarei suas forças. Nesse momento, a congregação estava totalmente imersa em uma dança coletiva de adoração. Os rostos irradiavam alegria que parecia transcender este mundo, e Ana sentiu que aquele poderia ser um divisor de águas em sua vida. João, percebendo a intensidade daquele momento, apertou a mão de Ana com mais força. Você sente isso, não sente? A presença de Deus é real. Nunca senti algo assim antes, respondeu Ana, com os olhos brilhando. Uma corrente de fé pareceu ligá-los ainda mais, como se cada batida de seus corações estivesse sincronizada com o pulsar da luz. Era como se as barreiras de suas incertezas estivessem se dissipando, dando lugar a uma esperança que parecia milagrosa. Vamos nos unir a essa corrente, sugeriu João, olhando ao redor. Nós não estamos sozinhos. Cada pessoa aqui precisa do seu toque. Vamos clamar juntos. Enquanto ambos se levantavam e se juntavam ao restante da congregação, Ana levantou os braços, sentindo o desejo de se entregar completamente. O pastor Miguel estava em êxtase, orando com fervor, e a cada palavra, a atmosfera se carregava com uma energia palpável. Senhor, traz o teu milagre sobre nós. Que as correntes se quebrem, que as vidas sejam restauradas. Em nome de Jesus. Amém. A multidão respondeu em um clamor de esperança, um coro unificado que ecoou como um rugido de amor e fé. Ana fechou os olhos novamente, mergulhando nas orações ardentes. Um comportamento quase sobrenatural começou a se desenrolar. O vento que passava por entre as fileiras de fiéis parecia sussurrar segredos celestiais. Ela percebeu que a transformação que buscava era muito mais do que apenas pessoal. Era um convite a entrar na corrente branca e radiante de milagres coletivos que estavam prestes a ocorrer. Nesse instante, algo a fez abrir os olhos. O altar emanava uma luz dourada e pulsante, e uma figura de resplendor manifestou-se diante deles. Com um sorriso gentil, ele falou: eu escuto seus anseios. Eu vejo suas dores. Hoje, eu estou aqui para tocar suas vidas. A congregação mergulhou em um estado de expectativa, e o murmúrio do público se intensificou. As pessoas começaram a chorar, algumas caindo de joelhos, outras levantando as mãos, todas desejando aquele toque sobrenatural que poderia alterar suas histórias. João olhou para Ana, os olhos cheios de lágrimas. Esse é o desejo de nossos corações, Ana. A presença do Senhor está aqui. O que você está sentindo agora é o que muitos vêm buscando há tanto tempo. A alegria e a expectativa estavam a um passo de se tornarem algo tangível. Ana sentiu uma onda de coragem crescer dentro dela. Vou me entregar ao que ele tem para mim. Sim. Deixe o amor dele entrar em cada parte do seu ser. João exclamou, encorajando-o a ponto, e assim, com uma confiança renovada, Ana deu um passo à frente, fazendo parte do clamor coletivo por intervenção divina.
Assim que fez isso, uma onda de calor percorreu seu corpo, como se uma luz interna agora estivesse transbordando dela. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer. Então, mais uma vez, a voz ecoou novamente. Este é o momento. Preparem-se. O milagre está prestes a ser revelado. Quem se atreve a receber? O clima ficou eletricamente tenso, e a congregação se inclinou para a frente, como se juntos estivessem na borda de um abismo, prontos para dar um salto de fé. Ana sentia que a resposta estava quase lá, surgindo como um mistério que se desvelava. Mas, o que aconteceria quando a luz finalmente chegasse até eles? O que Deus tinha reservado naquele dia especial? As perguntas e respostas aguardavam ansiosamente, e a verdade era que a jornada apenas começava. Ana sentia o coração pulsando dentro do peito, a adrenalina corria como um rio até suas extremidades. Olhando em volta, viu rostos de todos os tipos. Alguns expressavam desespero, outros esperança, e muitos, como ela, reconheciam o desejo profundo de transformação. A atmosfera estava eletricamente carregada, como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir. Senhor, eu estou aqui. Ela sussurrou, as palavras saindo como um clamor silencioso, mas ardente. A luz dourada que emanava do altar parecia agora curvar-se ao seu redor, envolvendo-a em um abraço terno. Os murmúrios da congregação cresceram, formando um belo som que ecoava entre os muros da igreja, um eco de fé que enchia cada canto. João, ao seu lado, levantou a voz junto com outros fiéis. Recebemos o teu milagre, Senhor. Em nossas vidas, em nossas histórias. Ana sentiu que essa declaração não era apenas um pedido, era uma promoção de coragem. Com cada palavra que saia dos lábios de seu amigo, sua resistência interior se derretia, e um desejo incontrolável de receber aquilo que Deus tinha para oferecer tomou conta dela. Eu quero experimentar a plenitude do teu amor. Ela proclamou, suor se formando em sua testa enquanto as lágrimas escorriam pela sua face. O calor que antes a envolvia agora se tornava uma chama. Ela estendeu as mãos, como se quisesse absorver aquela luz radiante. E então, a figura à frente parecia intensificar sua presença. Filha, há poder no teu clamor. A fé é a ponte que te conecta ao meu propósito, disse a figura, com uma voz suave, mas poderosa. Ana sentiu que cada palavra penetrava seu ser como um abraço divino. Como um mar revolto que finalmente se acalma, sua alma começou a encontrar paz. No fundo da mente de Ana, pensamentos começaram a surgir. Como posso ser digna deste amor? Sou apenas uma mulher comum, cheia de falhas e dúvidas. Mas, naquele momento, as incertezas foram varridas embora pela maré da graça. Todos nós somos dignos, Ana. Se ele está aqui, é porque nos ama, e não importa nossas fraquezas, disse João, como se pudesse ler seus pensamentos. Ele parecia mais radiante do que nunca, e Ana sabia que o afeto fraternal dele a incentivava a abrir ainda mais o coração. Agora, é a hora. Abre o teu coração e receba. Gritou o pastor Miguel, e cada um na congregação se preparou, como se estivessem em um mar de expectativas fervorosas. Ana sentiu que as palavras ganhavam forma no ar, entrelaçando-se com suas orações e as de todos os presentes. E nesse instante, algo inexplicável aconteceu. Uma onda de energia envolveu Ana, fazendo-a quase flutuar. O calor se tornou uma luz tão intensa que quase a cegou. Ela sentiu como se todas as correntes que a prendiam se rompessem. A dor, o medo e a dúvida eram levados como folhas secas ao vento. Essa era a liberação que ela sempre buscou. Ana sentiu o corpo vibrar à medida que a luz se derramava sobre ela. Cada parte de sua história, cada ferida, cada medo estava agora sendo trocado por uma nova identidade trazida pela luz divina. Eu estou livre! Gritou, não conseguindo conter a emoção. E assim, como um hilo que se desenrola, a congregação começou a sucumbir a uma onda de renovação. Pessoas levantavam as mãos, caíam de joelhos, chorando de agradecimento e adoração ao mesmo tempo. O clamor coletivo se transformava em uma canção de liberdade, um hino que ressoava no coração de cada um. Mas, naquele exato momento, uma sombra cruzou a luz dourada. A figura à frente olhou para a multidão com compaixão, e com o movimento suave de sua mão, disse: o que está por vir exige maior entrega. Muitos de vocês precisam se desprender de fardos dados por outros. Ana percebeu que havia mais ali, que a jornada ainda não terminara. O que mais Deus iria revelar? Ela sentiu a tensão no ar crescer novamente, como se a revelação final estivesse se aproximando, esperando o momento certo para descer sobre eles. O que ela poderia fazer agora para se preparar para o que estava por vir? A luz resplandecente que envolvia a congregação começou a pulsar com uma intensidade sem precedentes.
Cada batida de coração parecia reverberar em uníssono, ecoando a mensagem do céu que estava prestes a ser revelada. Ana, com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto, sentia que a libertação era apenas o primeiro passo de uma nova vida. O ambiente estava repleto de uma expectativa palpável, como se o próprio céu estivesse pronto para derramar bênção sobre aqueles que ali estavam. João, ao lado de Ana, observava maravilhado a transformação em sua esposa. Ele já não lutava mais com as incertezas. Em seu coração havia um espaço aberto para a fé, e tudo que via refletia a manifestação do amor divino. O peso que antes o acompanhava havia sido solto, e ele se sentia como um novo homem. Sim. Vamos abrir nossos corações, ele gritou, em resposta ao chamado divino. Estamos prontos para receber tudo que Deus tem para nós, completou, sua voz ressoando como um chamado unificado. Pastor Miguel, elevado pela energia que emanava do altar, olhou para a multidão com amor e compaixão. Meus irmãos, o Senhor está aqui para nos livrar de fardos que não nos pertencem. Estamos sendo convidados a um ato de entrega. O que você precisa deixar para trás hoje? Qual é a carga que trazemos que nos impede de viver plenamente a promessa do Senhor? Ana tomou consciência de que não se tratava apenas de sua cura, mas de um convite à renovação que se estendia a todos. Ela se lembrou das dores que guardava, e a verdade a tomou como um vento fresco. Vou deixar perto de Deus tudo o que me prendia, exclamou, com o coração ardendo de esperança. Assim que as palavras deixaram sua boca, como uma onda, a congregação começou a ressoar, cada um entregando ao Pai suas cargas, suas dúvidas, suas tristezas. As pessoas se entreolhavam, compartilhando lágrimas que dançavam entre a cura e a esperança. A presença do Senhor se fazia cada vez mais forte, e Ana, em um impulso de fé, se pôs de joelhos, unindo-se ao coro incessante de louvor e adoração. A luz dourada que antes parecia ondular agora estava firme, como uma coluna de fogo, revelando um caminho de bênçãos a todos os que ali estavam. A cada momento, a atmosfera eletricamente carregada tornava-se um espaço sagrado onde todas as promessas estavam prestes a se concretizar. João, em sintonia com Ana, também se ajoelhou e clamou: Senhor, eu deixo minha dúvida, entrego meu medo. Renova minha fé. Metade da igreja se unia a eles, criando uma onda de loucura espiritual que varria o espaço, todas as vozes se unindo como um único hino. Então, o pastor Miguel levou as mãos ao céu e proferiu palavras abençoadas. Preparem-se, pois Deus está prestes a romper com as correntes do passado. Ele deseja que sejamos livres para viver a plenitude de sua glória. Assim que ele falava, uma onda de amor e unidade varreu a congregação, e todos começaram a dançar e se mover como se quisessem tocar o céu. Ana sentiu que, naquele momento, não apenas sua vida estava sendo transformada, mas o destino de toda a cidade poderia mudar. As preocupações e medos que antes monopolizavam seu ser foram dissipados como névoa ao sol. O tempo de voos altos e milagres estava prestes a se revelar. Diga ao mundo o que você irá fazer por mim, Senhor, gritou Ana, sua voz ressoando como um clarim. Diga como posso ser um canal de cura e luz para aqueles que ainda não conhecem. E em resposta a esse clamor, uma voz ecoou do altar: vocês são chamados para serem luz em meio às trevas, para levar esperança onde há desespero. A transformação que uma vez ocorrerá apenas em vocês também deve agora fluir para outros. Os rostos ao redor de Ana e João se iluminavam com a intenção de ver a cidade de São Jorge transformada. O Senhor, em seu imenso amor, havia decidido realizar grandes coisas por meio deles. E com essa compreensão, a fiel multidão se lançou a um clamor novo, o de levar os milagres adiante. Levantemos a nossa voz, para que outros vejam o que Deus pode fazer. Naquele momento, lágrimas de alegria misturavam-se a gritos de louvor. O templo explodia em adoração. E com essa onda coletiva, Ana se sentiu mais viva do que nunca. Em seu peito, não havia mais dor, apenas um eco ressoante de amor e luz. Estamos prontos, Senhor. Estamos prontos, proclamou, sabendo que essa era a verdade que transcenderia suas experiências. Finalmente, a luz que envolvia a congregação começou a se dissipar lentamente, mas a sensação de renovação e liberdade permanecia. Numa atmosfera cheia de amor, todos sabiam que a missão estava apenas começando. Eles não seriam mais os mesmos. A pequena cidade de São Jorge, agora coberta com a promessa de milagres e esperança, aguardava ansiosamente pelas transformações que estavam por vir. Ana, João e todos os que ali estavam prontos para se tornarem instrumentos de Deus, levando luz e amor a cada esquina. Poderiam os milagres serem manifestados através deles? O tempo os diria, mas uma coisa era certa. A esperança agora pulsava em seus corações, como uma chama que nunca se apagaria. Em um reflexo do compromisso e fé, Ana olhou para João, seus olhos brilhando com certeza.
Haviam testemunhado algo extraordinário e agora compartilhavam não apenas a cura, mas um propósito divino renovado. Eles sabiam, naquele momento, que cada uma de suas vidas havia sido transformada para sempre, e a jornada de fé estava apenas começando. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que podem transformar sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança para muito mais pessoas. Não se esqueça de comentar suas reações e testemunhos sobre o final dessa história poderosa. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação de fé e transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e se unir a essa corrente de amor e milagre.